Pessoal, vamos falar sobre previsão de estoque agora, ok? Então, semana 1, dia 5, parte 2. Primeira questão: métodos de previsão de estoque embasados em média móvel. O que é média móvel? É média aritmética. Por exemplo, tem consumi 1, no outro mês consumi 2, no outro mês eu consumi 3. Então, faço a divisão por 3 isso daqui, o meu resultado vai ser o que? Uma média de consumo de 2. Só isso. Além de apresentar uma formulação excessivamente complexa, a gente viu que não é complexo em cima, constitui procedimentos que prioriza dados mais recentes, não prioriza dados mais recentes. Quem prioriza dados mais recentes vai ser a média móvel ponderada, ou até mesmo a média móvel exponencial, mas a média móvel simples não. Então, questão incorreta. Veja, método do último período, a gente vai ver aí que eu só pegar o último período, vamos supor que eu estou no mês de janeiro, quero saber o consumo de janeiro, eu vou verificar aqui qual foi o consumo, aqui foi 30, então aqui vai ser igual a 30, último consumo. Média da média móvel, método da média móvel vai ser a conta que a gente fez agora, aritmética, certo? Dividido pela quantidade de tempo. Se o meu tempo aí for de 1 ano, por exemplo, eu vou dividir por 12, somo tudo e divido por 12. Média móvel ponderada, então uma variação do modelo anterior, só que os períodos mais recentes, eles têm aqui o peso maior. E por fim, a de ponderação exponencial, eu vou usar 3 valores. Quais são? A previsão do último período, por exemplo, de dezembro, qual foi a previsão de dezembro, qual foi o consumo efetivo de dezembro também, e uma constante que determina o valor ou ponderação dada aos valores mais recentes. Então, vou usar um valor aí de acordo com que eu utilizo aí um fatorzinho, beleza? Então, ou seja, não é complexa e não prioriza. Questão errada. Questão 12. A questão 12, veja, ele vai ficar: verifica-se a tendência crescente de demanda ao longo do período de 3 anos. Demanda crescente, então olha aqui, isso aqui é uma demanda e está o que? Ascendente, então é uma demanda crescente, beleza. E sendo 2.500 unidades a média trimestral da demanda no primeiro ano. Então, que eu quero saber de 3 em 3 meses, 3 em 3 meses, qual a média? O que eu tenho que pensar aqui? Se fosse de 1 mês em 1 mês, seria o que? Mensal, não trimestral. Se fosse em 1 mês, eu ia dividir por quanto? Dividir por 12. Agora aqui, para fechar 12 períodos, para fechar 1 ano, é que qual vai ser a divisão de 3 em 3? Eu vou dividir por 3 ou divido por 4? Por 4. Por quê? Eu tenho 4 trimestres no ano para fechar 12 meses. Perfeito? Então, primeiro você tem que tomar cuidado com isso. Não divida por 3, senão você vai errar. Quero saber no trimestre. Então, eu vou somar todos os trimestres. Aqui é um trimestre, o segundo trimestre, mais o terceiro trimestre, mais o quarto trimestre. Isso tudo dá o que? 1 ano ou 12 meses. Então, 1, 2, 3, 4. Eu quero saber o que? Então, aqui, a média trimestral. Beleza? Quero saber a média trimestral. Então, não estou enfatizando aqui porque é uma questão fácil, para você não dividir por 3. É a mesma coisa se fosse consumir, se fosse pensar mensal, eu não ia dividir por 1. Estaria errado. Então, não seria por 1, seria por 12. Então, aqui pelo trimestre não é por 3. Tenho quantos trimestres no ano? 4. Então, divido por 4. Então, vamos lá.
Primeiro trimestre. Tá aqui, segundo aqui, terceiro aqui e o quarto aqui. E fecha um ano. Se eu não pegar essas pontinhas aqui, vou mudar a cor da canetinha. Vamos mudar para azul. Se eu não pegar essas pontinhas aqui, eu não vou conseguir fechar a conta, ó. Então ele está me dizendo que no segundo foi 3.000. No terceiro, bate aqui em cima aqui, ó, foi 4.000. No quarto bateu aqui, ó, bem nessa pontinha, que foi o que? 2.000. Então eu vou somar tudo e dividir por 4. Primeiro, 1.000 mais segundo, 3.000 mais terceiro, 4.000 mais quarto, 2.000. Quarto. Tudo isso eu divido por 4. Então aqui eu tenho aqui 4, 8, 10, que eu divido por 4 dá quanto? 2.500. Vamos ver? Então verifica-se uma demanda crescente e sendo 2.500 uma média trimestral. Perfeito, questão correta. Questão 13. Questão 13 vai falar o que? Vamos mudar a cor da caneta aqui. Pronto. Aqui tem uma tabela. Ele vai falar caso o método da média móvel de 5 períodos tivesse sido utilizado para a previsão do consumo dessa empresa em janeiro. Então ele quer o que? Média móvel de 5 períodos. Então eu vou somar aqui em janeiro. Essa previsão seria inferior a 560 unidades devido à decrescência daí do consumo, ou tendência decrescente do consumo. Veja, se eu quero usar janeiro, então vou usar dezembro, vou contar 5 para trás. Novembro, mais outubro, mais setembro, mais 1, 2, 3, 4, mais agosto. Tudo isso divido por 5 e acho o resultado. Vamos lá? Então veja, 1, 2, 3, 4, 5. Pego esses 5 primeiros aqui e vou fazer na minha média. A média ele diz que foi de 560, certo? Foi inferior a 560. Vamos ver? Vamos colocar tudo para 560. Então aqui já está 560. Aqui eu coloco 560 e sobram 20. Aqui eu coloco 560 também, sobram 20. Aqui eu coloco 560 e sobram 10, certo? E aqui eu coloco 560. Então veja que a média aqui não foi 560, porque sobrou isso aqui, ó. Ok? Quanto que sobrou? 10, 20, 30, 40, 50. Sobraram 50. 50, se são 5, é exatamente mais 10 em cada um. Se deu aqui 560, 560 mais 10 deu quanto? A média deu 570. Tudo que eu fiz aqui foi para evitar eu pegar o que? Que se eu pegar 560 mais 580 mais 580 mais 570 mais 560 e dividir por 5, eu vou achar exatamente quanto? 570, só para facilitar o cálculo, ok? Então deu 570. Então essa previsão teria sido inferior a 560, não, deu 570. 570 é o que? Superior a 560, então está errado o gabarito. Gabarito errado. Okay. 14, novamente uma tabela. Aí vai dizer que em junho de 2007 a empresa tivesse sido utilizado o método do último período em junho de 2007 para a previsão de consumo em julho. Aí tem uma situação seguinte, ó, se eu estou em junho, já fechou, não fechou junho ainda, né? Então como que eu, se for final do mês, beleza, posso utilizar aí como
parâmetro. Mas e se não for no final do mês? O último período teria que ser quem? Teria que ser maio. Então, ou maio ou junho, beleza? A questão não está falando sobre isso. Não, vamos ver. Maio, se fosse maio, 480 ou 490. Aqui 480 ou 490. Mas normalmente ele vai pegar como isso aqui, ó. Isso daí que eu estou trazendo um preciosismo, certo? A regra é pegar esse aqui mesmo. Então vamos ver aqui o método do último período para a previsão do consumo para julho. Essa previsão teria sido inferior a 510. Veja que tanto uma quanto a outra seria inferior, então a questão está correta. O último período pega o último mês, se ele está vendo obviamente em mês, e aí aplico aí o quantitativo. Questão 15, a questão 15 eu vou deixar de lado, vou resolver ela num vídeo à parte aí dentro, para não deixar muito grande esses vídeos aqui, tá? Então, como ela exige um pouquinho de cálculo a mais, para não ficar um vídeo muito grande. Pulamos e depois a gente resolve ela sozinho. 16. Questão 16. Caso em 2008 essa empresa utilizasse o método da média móvel ponderada, a previsão de consumo do referido material, os dados de janeiro, fevereiro e março estariam no cálculo com pesos menores aos dados de outubro, novembro e dezembro. Então vamos ver. Ó, ele está dizendo que isso aqui, ó, ia estar com peso menor do que os de outubro, novembro e dezembro. Outubro, novembro e dezembro ia estar menor. Então aqui seria o que? Peso maior, porque está mais recente, e aqui peso menor, que está mais distante. Então essa é a ideia sim da média móvel ponderada. Média móvel ponderada, então vamos ver de novo. Nesse cálculo com pesos menores, os mais antigos, e o peso com pesos menores aos dados de outubro. E esse aqui estaria com pesos maiores. Então a questão está correta. Questão 17. Casca de banana. Vamos ver por quê? Considera-se que para prever o consumo de um material, um gestor tenha resolvido adotar o método da média móvel. Então, média móvel simples é o que? A média aritmética. Nessa situação, sabendo que o consumo desse material foi de este peças nos últimos 4 períodos. E utilizando-se esse método para 3 períodos, a previsão do consumo material para o período é de quantas unidades? 56. Veja que ele está trazendo aqui 5 valores, mas o que ele quer? Ele quer apenas 3 períodos para verificar o consumo do material aí para o próximo período. Então eu cheguei para você trabalha no almoxarifado e você tinha a informação aí de 5 meses que você gastou lá com caneta, no mês 53, no outro 54, no outro 60, no outro 57. Eu falo para você, a gente vai comprar mais canetas agora, para mais 10 meses, vamos supor. Agora, para 10 meses, eu preciso saber qual que é o consumo. Mas eu vou falar para você, use o consumo, a previsão relativa a quantos períodos? A 3 períodos mais recentes. Os 3 períodos mais recentes vai ser o quê? Aqui, ó, 57... de trás para frente, 60 mais 54. Agora ele está dizendo que a previsão desse material aí vai ser de 56 unidades. Vamos ver? Veja, se eu tiro 3 daqui, vou ficar com quanto? 57. Aqui eu mantenho 57 e aqui eu acrescento mais 3 que eu tirei do outro, deu 57, ou seja, a minha média foi de quanto? De 57 unidades e não de 56, então não é 56, questão errada, portanto, ok?
Então, cuida com a quantidade de que ele está trazendo e o que ele está pedindo. Está pedindo 3 períodos, últimos períodos, divido aí por 3. 18. Vamos lá. Caso essa empresa estivesse empregado o método da média móvel com ponderação de consumo exponencial para a previsão do seu consumo, que tem um E mais. Em janeiro de 2008, os dados de janeiro a dezembro de 2007 seriam utilizados no cálculo média. Se eu quando eu uso a média móvel exponencial, vou usar só o último período. Vou usar o que? Dezembro somente. Perfeito? Aqui vou usar de dezembro o que? A previsão. E vou usar o que efetivamente foi utilizado e o consumo efetivo. Mais um fatorzinho aí que eu vou utilizar aí, que eu vou fazer um cálculo de acordo com as minhas especificidades. Então, eu não vou usar os dados de janeiro a dezembro, então tá errado. Método da média móvel de ponderação exponencial dá mais valor aos valores mais recentes. Apenas 3 valores são necessários para gerar a previsão do próximo período. Então, a previsão do último período, previsão, no caso do exemplo que nós trouxemos como exemplo, com o consumo ocorrido no último período, em dezembro, e mais uma constante que determina o valor ou ponderação dada dos valores mais recentes. Então, a questão está errada. Aqui está gabarito Ctrl C, Ctrl V, mas está errado, porque aqui eu não vou usar os dados de janeiro a dezembro, somente de dezembro. Questão 19. Aí em cima, baseando-se no método da média móvel para 4 períodos. Então, média móvel é a média aritmética, simples. A previsão de consumo para o mês de setembro é superior a 83. Setembro, eu vou lá em setembro, aqui ó. Aqui será o próximo, então eu vou pegar os últimos 4. Então, 1, 2, 3, 4. Beleza? Pego os 4 agora, vou usar 83. Então veja aqui, 83, aqui eu vou deixar com 83, sobra aqui mais 6, né? Aqui foram, mesma forma aqui, 83, tiro 6, e aqui ficou quanto? 63, mais 12 tem que dar 83 para ser igual, ou superior. Então vamos ver. Agora 63 mais 12 deu 5, 75. Então, ó, furou a minha conta. Então veja, é superior a 83? Não, ela vai ser o que? Inferior a 83, porque eu vou ter que tirar daqui para trazer para cá, de modo que todos eles fiquem o que? Iguais. Ok? Então seria isso. Vandeiro, como que eu faço método tradicional? Aí eu vou lá no 89 mais 89 mais 63 mais 83, pego tudo isso e divido por 5, e aí eu vou dar o resultado. Você vai ver que ela é inferior a 83, beleza? Questão 20. Utilizando-se o método da média móvel ponderada. Então, os valores mais recentes, pesos maiores. Então, para a previsão de consumo, os dados de fevereiro têm peso menor no cálculo do que os dados de agosto. Fevereiro, aí vem março, abril, maio, junho, julho, agosto. Quanto mais distante, o peso vai ser menor. Quanto mais próximo, o peso maior. Foi isso que ele trouxe? Sim. Fevereiro, peso menor, então portanto a questão vai estar correta. Perfeito? Povo, subindo o degrau, vamos para agora a questão que nós pulamos aí, beleza? Um abraço e até a próxima.